Que farei para herdar a vida eterna? Capítulo 17. Permanecei nele e dai muito fruto. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 4-5. A nossa vida tem de vir da videira mãe. É somente mediante união pessoal com Cristo, por comunhão com Ele diariamente, a toda hora, que podemos produzir os frutos do Espírito. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 47. Se vós permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. Nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto, e assim provareis que são meus discípulos. João 15, 7-8. Cristo, habitando na alma, exerce um poder transformador, e o aspecto exterior testifica da paz e alegria que reinam no interior. Bebemos no amor de Cristo, como o ramo tira alimento da videira. Se somos enxertados em Cristo, se fibra por fibra somos unidos à videira viva, traremos prova desse fato, produzindo ricos cachos de fruto vivo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 337. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 16. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Gálatas 5, 22-23. Quando vivemos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito serão vistos em nossa vida, nenhum faltará. A vida de Cristo em vós produz os mesmos frutos que nele. O desejado de todas as nações, página 479. Está numa posição em que não possui essas graças? Assim que alguém o atravessa ou ofende, surge em seu coração um sentimento de amargura, um espírito de rebelião? Se este é o espírito que você tem, tenha em mente que você não possui o espírito de Cristo. É outro espírito. Review and Herald de 21 de dezembro de 1886. O espírito de Cristo será revelado em todos aqueles que nasceram de Deus. Rivalidades e contendas não podem ocorrer entre aqueles que são controlados pelo seu espírito. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 227. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 20. A mente é controlada por Deus ou por Satanás, e a vida revela isso tão claramente, que ninguém precisa equivocar-se acerca do poder a que prestais obediência. Fundamentos da Educação Cristã, página 89. Quando cedemos à impaciência, expulsamos do coração o Espírito de Deus, e damos lugar aos atributos de Satanás. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 235. Daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Romanos 6, 16. Se condescendemos com a ira, desejo, a cobiça, o ódio, o egoísmo ou qualquer outro pecado, tornamo-nos servos do pecado. Ninguém pode servir a dois senhores. Se servimos ao pecado, não podemos servir a Cristo. Mensagens aos Jovens, página 114. Cristo não diz que o homem não servirá a dois senhores, mas que ele não consegue fazê-lo. O maior discurso de Cristo, página 93. Pense desta maneira: se eu ficar com raiva do meu filho, onde está o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a gentileza e o autocontrole? O fruto não está lá. Quando você aplica o teste do Espírito, percebe que é impossível, você não consegue servir a dois senhores. Pode ser que você seja muito ativo, trabalhe bastante na obra, e assim pense que é realmente um bom cristão. Mas se em sua casa você fica irritado, e deixa de mostrar gentileza para com sua família o tempo todo, algo está errado. Das duas possibilidades, uma: pode ser que você não tenha aprendido como submeter o coração para ser controlado por Deus, ou pode ser que você não queira. Não podemos ficar irritados e impacientes e ainda sermos cristãos, porque um espírito irritável e impaciente não é o espírito de Cristo. Review and Herald, 14 de agosto de 1888.
A impaciência traz o inimigo de Deus e do homem ao vosso lar, e afugenta os anjos de Deus. Se permaneceis em Cristo, e Cristo em vós, não conseguireis falar palavras de ira. Nos lugares celestiais, página 98. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade. Efésios 5, 9. Mas se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, gentil, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago 3, 14 a 18. Você não pode ceder ao seu próprio temperamento, e seguir seu próprio caminho, e ainda permanecer filho de Deus. Teremos de lutar com as nossas tendências hereditárias, para não ceder à tentação nem ficar irado sob a provocação. Review and Herald 11 de outubro de 1892. O homem que cede à impaciência está servindo a Satanás. Daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 606. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Testemunhos para Ministros, página 79. Ninguém engane sua própria alma nesta questão. Se abrigardes o orgulho, o amor próprio, o amor pela supremacia, vanglória, ambição profana, murmuração, amargura, maledicência, mentira, engano e calúnia, não tendes Cristo em vosso coração, e as evidências demonstram que tendes a mente e o caráter de Satanás, e não o de Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. Testemunhos para Ministros, página 441. Orgulho e egoísmo não podem encontrar lugar no caráter sem expulsar aquele que é manso e humilde de coração. Review and Herald 24 de novembro de 1885. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Mas você dirá: como vou saber que Cristo está em meu coração? Se quando você é criticado ou corrigido em seu caminho, e as coisas não saem exatamente como você pensa que deveriam, se você deixar sua paixão surgir em vez de suportar a correção, e ser paciente e bondoso, Cristo não está permanecendo no coração. Review and Herald 12 de julho de 1887. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 5 a 7. Que é mentir contra a verdade? É afirmar crer na verdade enquanto o Espírito, as palavras, o comportamento, representam não a Cristo, mas a Satanás. Suspeitar mal, ser impaciente e implacável, é mentir contra a verdade. Mas o amor, a paciência e a longanimidade estão de acordo com os princípios da verdade. A verdade é sempre pura, bondosa sempre, respirando uma celestial fragrância sem mistura de egoísmo. Para conhecê-lo, página 181. O egoísmo não pode existir no coração que está exercendo fé em Cristo, mais do que poderiam conviver luz e trevas. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 48. Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1, 5. Enquanto o orgulho, desinteligência e luta por superioridade forem nutridos, o coração não pode entrar em associação com Cristo. O desejado de todas as nações, página 460. Somente quando estivessem dispostos a ser purificados do pecado, podiam entrar em comunhão com Jesus. Somente os puros de coração podiam permanecer em sua presença. O desejado de todas as nações, página 65.
Nosso Senhor é exposto à injúria pelos que pretendem servi-lo, mas lhe representam mau caráter, e multidões são enganadas e induzidas a falsas veredas. O desejado de todas as nações, página 309. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. 1 João 3, 7-10. O maior insulto que podemos infligir a ele é fingir ser seus discípulos enquanto manifestamos o espírito de Satanás em nossas palavras, nosso temperamento e nossas ações. Comentário Bíblico, volume 3, página 1160. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7-8. A menos que aceiteis em vossa vida o princípio do amor pronto a se sacrificar, que é o princípio de seu caráter, não podeis conhecer a Deus. O maior discurso de Cristo, página 25. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2, 3-6. Você pode dizer, eu guardo os mandamentos. Guarda. Você segue os princípios dos mandamentos de Deus em seu lar e em sua família? Você nunca manifesta grosseria, falta de gentileza e falta de educação no círculo familiar? Se você for descortês em seu lar, não importa quão alta seja sua profissão de fé, estará violando os mandamentos de Deus. Não importa o quanto pregue os mandamentos para os outros, se você não manifestar o amor de Cristo na sua vida em seu lar, você é um transgressor da lei. Review and Herald, 29 de março de 1892. Homens e mulheres, crianças e jovens, são pesados na balança celestial de acordo com o que revelam em sua vida doméstica. Quem é cristão no lar é cristão em qualquer lugar. Refletindo a Cristo, página 172. A mansidão de Cristo manifestada no lar, tornará felizes os membros da família. Ela não provoca disputas, não dá más respostas, mas acalma o gênio irritado, e difunde uma suavidade que se faz sentir por todos os que se acham dentro do aprazível ambiente. Sempre que é nutrida, torna as famílias da terra uma parte da grande família do céu. O maior discurso de Cristo, página 16. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. 1 João 4, 13. Se temos no coração o amor de Cristo, ser-nos-á uma consequência natural possuir todas as outras graças, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão, domínio próprio. Minha consagração hoje, página 45. Há muitos que nunca sentiram a necessidade de subjugar o eu e vencer o mau temperamento. Eles acariciam a amargura e ira em seus corações, e esses traços malignos contaminam a alma. Eles assim negam a Cristo e obscurecem o caminho dos outros. Ninguém será desculpado pela exibição de temperamento incontrolável. Milhares perderão o céu por falta de autocontrole. Signs of the Times, 17 de dezembro de 1885. Mas quando as pessoas professam ser cristãs, sua religião não faz com que sejam melhores homens e mulheres em todas as relações da vida. Representações vivas de Cristo no temperamento e no caráter, não são dele. Minha consagração hoje, página 241. Mas muitas pessoas me dizem que mesmo quando desobedecemos nossos pais e cometemos erros, ainda somos seus filhos. Sim, fisicamente, mas não espiritualmente. Existe uma grande diferença.
Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. Um espírito contrário ao de Cristo negá-lo-ia, fosse qual fosse a profissão de fé. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência, por conversas tolas, por palavras inverídicas ou descorteses. Podem negá-lo esquivando-se às responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos. Podem negá-lo conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor das próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias, e por deixar-se estar em sombras. Por todas essas coisas declaram não ter consigo a Cristo, o desejado de todas as nações, página 249. Jesus não veio para salvar os homens em seus pecados, mas dos seus pecados. Pecado é a transgressão da lei, e se deixamos de obedecer à lei, não aceitamos nosso Salvador. A única esperança que temos da salvação é através de Cristo. Se o seu Espírito habita no coração, o pecado não pode habitar ali. Review and Herald, 16 de março de 1886. O que devemos fazer para manter o pecado do lado de fora?